Sejam bem-vindos a mais um Jump Talk, o podcast da Jump, onde a gente fala com líderes e executivos de mercado sobre tecnologia, transformação digital, sobre inteligência artificial, todos esses temas que são tendências e que vão moldar o futuro das empresas. Eu sou Anderson Argentoni e hoje eu estou aqui com o Márcio Coelho. Tudo bem, Márcio? Tudo bem. Bem-vindo, primeira vez que o Márcio participa aqui com a gente. É um prazer. E hoje eu tenho a honra aqui de receber um convidado que tem uma trajetória muito marcante aí, com mais de 12 anos de experiência nesse universo de tecnologia, de transformação digital, ajudando empresas aí na modernização de seus processos. Ele passou por diversos setores, como financeiro, varejo, seguros, e ele vai falar um pouquinho para a gente aqui sobre equipes de tecnologia, sobre transformação digital, sobre como isso pode alterar as empresas, alterar os mercados, né, e melhorar os processos, o trabalho das pessoas. Prazer, Bruno. Muito obrigado pelo seu convite, por aceitar o nosso convite, não o seu convite, o nosso. Obrigado a vocês pelo convite, pela oportunidade de bater um papo aqui com vocês. Obrigado por todo mundo aí também que está escutando a gente. Vamos lá, fazer um bate-papo bem legal. Bacana. Bruno Gianella, hoje você está na Tio Seguros, certo? Isso. Mas eu sempre começo aqui falando um pouquinho sobre a carreira dos nossos convidados. Eu queria saber um pouquinho sobre a sua carreira, por onde você passou, como que você entrou nesse mundo de tecnologia, por que você entrou em tecnologia, né? Até chegar a esse momento que a gente está hoje. Legal, bom, vamos lá. Profissionalmente no mercado de trabalho eu tenho 12 anos, mas minha vida em tecnologia começou antes disso. Acho que eu comecei a programar, eu devia ter 14 anos. Foi bem cedo, assim. Na época tinha os joguinhos online lá, a gente jogava e aí eu falei, vou criar um servidor de um desses joguinhos para mim. Ali eu comecei a quebrar a cabeça para poder e começar aqueles tutoriais na internet. Consegui criar e veio a necessidade de criar um site pro servidor. E aí começou a conhecer um pouquinho de PHP, estudar ali e tal. Aí foi indo, mas muito mais nesse universo do jogo, da diversão e não profissional. Um ano antes de eu começar a faculdade e decidir ali que realmente ia fazer alguma coisa de tecnologia, eu conheci uma pessoa e eu comentei que eu tinha feito o site no passado, por conta de joguinho, e ele falou, tem uma agência de turismo aqui, você consegue criar um sistema para mim, ou pelo menos testar? Na época eu tava na escola, eu falei, vou tentar, vamos ver. Então de manhã eu ia pra escola, de tarde eu comecei a fazer o sistema, a gente colocou de pé aquele sistema, que eu fiz muito amador na época, mas colocou de pé e ele funcionou. E ele começou a rodar naquela agência, começou a ajudar. Assim que eu saí da escola e entrei na faculdade, eu fui contratado por essa agência para trabalhar lá e continuar evoluindo o sistema e, no geral, também fazendo a manutenção e cuidando dele. Trabalhei lá durante algum tempo e depois comecei a entrar no mundo de consultorias de tecnologia, atendendo alguns clientes. Nesse mundo de tecnologia, eu atendi diversos clientes e sempre fui mais do mundo da engenharia do que da infra. Então, eu gostava de fazer código, de codar. E nesse primeiro emprego que eu consegui em consultoria, eu tive a oportunidade de entrar como trainee e nos primeiros 4 meses eram só curso. Então ali já foi bem legal, porque eu aprendi lógica de programação, mapeamento de processo, aprendi Java, a gente focou muito em Java lá na época. Comecei a olhar um pouco para front-end, enfim, tive uma imersão de tecnologia que me fez depois conseguir ter uma visão mais legal para começar a atender alguns clientes dessa consultoria. Atendi a Editora Abril, Yamaha, Tempo Assist, ainda no mundo de consultoria, aí já em outras, Bradesco, Itaú, Original, passei por um monte de clientes do mercado financeiro, Sim. Mais especificamente. Até que em algum momento um desses clientes falou assim, não, vem trabalhar aqui. E aí eu saí do universo de consultoria, entrei para o mundo do mercado financeiro, na época eu fui trabalhar no Itaú. Foi uma jornada bem legal, porque quando você está em consultoria, você tem uma visão que você não consegue olhar o 360 do que está acontecendo dentro do cliente, mas você é contratado para você poder apoiar ele em alguma das etapas ali do negócio dele. E quando eu entrei para dentro do Itaú, aí eu consegui ter uma visão de negócio muito maior e de como a tecnologia estava dentro do negócio e como era importante, e consegui entender um pouquinho do porquê que a gente fazia tudo aquilo. Qual o resultado? E acho que ali foi uma virada de chave para realmente começar a crescer também na carreira de liderança.
eu sempre fui muito técnico, gosto de tecnologia, adorava codar. Infelizmente hoje eu não tenho tanta chance de fazer isso o dia inteiro, mas sempre que eu posso eu ainda faço. Mas ali eu comecei a ir para liderança técnica, então eu comecei a crescer cada vez mais na posição de tech lead. Comecei a perceber já alguma aptidão para gestão de pessoas, mas sempre do lado técnico. Eu me recusava a virar gestor e tinha pessoas ali que falavam para mim: você seria um ótimo gestor, o que você acha? Eu falava: não quero ser especialista. E aí continuei crescendo na carreira técnica. Cheguei até o Distinguished Engineer, que é o Spec 3 hoje do mercado. Sim. E quando eu cheguei lá, basicamente, tecnicamente, eu já liderava quase 200 pessoas na estrutura, mas eu não era chefe de ninguém, não era gestor funcional de ninguém. E ali, num Spec 3, você já não é mais tanto hands-on, você passa muito mais o tempo na estratégia, muito mais olhando ali negócio, solução, que eu falei, por que agora eu não experimento a gestão? Já que eu já tô aqui, já não tô codando tanto, já tô um pouco fora desse dia a dia mais hands-on. E aí foi quando eu decidi virar gerente de tecnologia, virei ainda no mercado financeiro. E aí fui crescendo na carreira de gestão, gerente executivo, superintendente. Em um momento eu virei para o mercado de seguros também, que era um mercado que eu já achava interessante. Dentro dos bancos existe muito da área de seguros também, é um dos produtos que traz bastante rentabilidade ali para os bancos. E aí eu experimentei para seguros. Hoje eu estou trabalhando na Tio Seguros, que é uma seguradora do grupo BTG e da Caixa Econômica. E, cara, estou hoje liderando toda a estrutura de tecnologia e segurança da informação. Bacana. E como que foi esse momento? Você falou um pouquinho já. Você já não estava mais codando tanto, você já estava fazendo meio que a gestão das pessoas. Qual foi... O que você sentia mais dificuldade naquele momento? Era só um gosto pessoal? Ou você achava que faltava alguma coisa para você ir para a gestão mesmo? Eu acho que existem duas coisas, né? A gestão e a liderança. Sim. Eu tinha muito forte o lado liderança. Mas a gestão, eu vou chamar de hard skill da gestão. Então, gestão de entrega, gestão de time, gestão de budget, de certa forma tem atividades que você precisa executar que te demandam um conhecimento. E não só o conhecimento, mas às vezes a experiência. E o que eu sentia a dificuldade de fazer essa transição entre essa carreira do lado Y técnico para o lado gestão era justamente a experiência desse hard skill. Normalmente as pessoas querem, eu quero alguém que já tem essa experiência, que já viveu isso. E aí eu achei alguém que topou dar a oportunidade, vem aqui, na verdade era uma cadeira ali de gerente de tecnologia, mas para olhar um time de plataforma, então aquele meu lado Spec 3, aquele meu lado liderança técnica, ele era até mais importante do que o lado gestão de fato. Então acho que foi uma oportunidade boa e dali eu aproveitei e fui assumindo outras áreas aos poucos, me desenvolvendo nesses skills. A liderança era algo mais natural para você, mas a gestão você foi aprendendo na prática e hoje você lidera uma equipe aí e faz a gestão dessa equipe também. É isso aí, até um gap que hoje eu estava conversando esses dias sobre isso, né? Que eu sinto no mercado. Às vezes a gente promove excelentes técnicos para uma cadeira de gestão e excelentes lideranças técnicas, mas a gente não dá capacitação para o cara se tornar realmente um gestor nesses hard skills da gestão, né? Sem dúvida. Exatamente. E nesse mundo hoje, na Tio Seguros, qual é o seu papel lá? Você tem esse seu papel de gestão, ele tem um papel mais estratégico de definir quais as tecnologias, como que vai ser a transformação digital da Tio Seguros? É nessa linha que você está atuando lá? Hoje eu estou na posição de head de tecnologia, então ali dentro do meu time eu tenho engenharia de dados, toda engenharia com as squads, o time de arquitetura, de cloud, de governança, parte de sistemas. A gente tem a estrutura completa e mais segurança da informação também, que eu trato até separado da tecnologia, porque é um tema tão amplo que a gente tem que tratar de certa forma separado. Hoje ele tem que estar em todas as áreas da dentro empresa, do meu papel, eu olho para realmente a estratégia de tecnologia como um todo, como que essas áreas juntas geram um resultado para o negócio. A gente está praticamente hoje não tem muito como falar de negócio sem falar de tecnologia, então acho que a gente está cada vez com um protagonismo maior dentro das conversas de negócio também. E, lógico, transformação digital acho que é o tema de quase todas as empresas e passa por tecnologia. Eu falo que a transformação digital ela não é só de tecnologia, né? Tecnologia trabalha na transformação digital, mas tem que trabalhar junto com o negócio, junto com operações e com toda a empresa. Já que a gente entrou em transformação digital, como que você define transformação digital
né? E qual que é o principal desafio da transformação digital hoje nas empresas? O que você vê como mais desafiador ou erros que as empresas mais cometem quando estão nesse caminho de transformação digital? Primeiro, a definição de transformação digital. Eu acho que a gente precisa entender o porquê que a transformação digital está acontecendo. E se a gente for olhar, vou pegar o mercado financeiro, por exemplo. Antigamente, todo mundo ia dentro de agência. A agência era o lugar onde as pessoas pagavam conta, onde elas sacavam dinheiro, muitas vezes, onde elas contratavam crédito, tudo acontecia ali dentro. E com o tempo, coisas foram acontecendo. A primeira delas foi a escala da internet. E todo mundo conseguir ter acesso à internet, ter um acesso de qualidade. Isso já transformou um pouco a realidade, porque começou a surgir os internet banks, né, por exemplo. E aí, conforme foi surgindo mais serviços online, mais as empresas foram forçadas a, de certa forma, oferecer aquele serviço online, porque senão ia perdendo um pouquinho de espaço. Depois veio o smartphone, e aí mais ainda. E aí depois veio 3G, 4G, agora 5G, e cada vez mais as pessoas não querem mais ir para algum lugar, elas querem fazer aquilo na palma da mão delas dentro do celular, e isso vem forçando as empresas a oferecer o serviço delas mais digital, dentro de aplicativo, dentro de site. Então, primeiro, retomando isso, como que eu defino transformação digital? Acho que é uma transformação que a sociedade passou com o avanço de várias tecnologias que mudou o comportamento do consumidor. E essa mudança de comportamento força com que as empresas tenham que buscar entrar nesse mundo mais digital e oferecer os serviços delas de uma forma diferente. Perfeito. Então, para mim, a transformação digital é isso. A segunda pergunta... E como você disse, ela não envolve só... Você disse no meio da sua outra frase, não envolve só tecnologia, né? A tecnologia é só um meio da transformação digital. A tecnologia é o habilitador da transformação digital, mas a transformação digital ela é feita pelo negócio. Sim. A empresa precisa pensar digital, né? A empresa precisa ajustar seus processos para funcionar em um mundo digital. E eu acho que é onde a gente sofre mais, né? E as transformações digitais que eu peguei não foi em tecnologia, né? Acho que esse foi um dos erros que eu vi. Tecnologia querer começar a transformação digital. Na verdade, a transformação digital ela tem que ser puxada por negócio, tem que ser puxada pela liderança. Tem que, antes de querer mexer na tecnologia, mexer nos processos, né? E mexer até no produto, muitas vezes a forma como ele é comercializado e oferecido, e os serviços. E aí depois sim a tecnologia vem para habilitar tudo isso nos smartphones, na internet. Acho que você já respondeu a pergunta, que era o principal desafio da transformação digital. Acho que o principal desafio é esse. Na verdade, a gente tem que conseguir engajar a empresa toda e ter um foco de todas as áreas nessa transformação, né? E que ela nunca comece por tecnologia, porque a tecnologia é só o habilitador. E qual é o papel, como você vê o papel da superintendência de tecnologia, dos CEOs, dos CTOs, nessa transformação digital, já que ela tem que começar por negócio? Você vê o CEO, o CTO, como um papel que ele é importante para puxar também as áreas nessas inovações, nessa transformação? Eu acho que sim. Eu acho que uma liderança de tecnologia, ela não pode primeiro ficar fechada na casinha dela. Então, eu sou tecnologia, eu tô aqui fechado. Na verdade, tem que ser uma área que está embedded no negócio. Então, você precisa estar participando das conversas de negócio, você precisa buscar um protagonismo, você precisa entender do negócio. Acho que essa é a primeira base, né? O CTO, essa liderança, tem que entender de negócio. Diferente do que a gente fazia no passado, que a gente estava perfeito, fechado numa casinha, cuidando do data center ali. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você... Como tecnologia faz parte do negócio. Dificilmente hoje você vê uma empresa que o negócio não seja habilitado, de certa forma, pela tecnologia. Segunda coisa, tem que ser uma pessoa que está, de certa forma, puxando todo mundo, que está evangelizando no tema transformação digital. Não é ela que vai puxar, mas ela precisa ter um protagonismo grande ali em engajar conversas, em buscar novas soluções. Sim. Então, eu vejo esse papel, para mim, ele é fundamental, só que ele não anda sozinho. O negócio tem que talvez funcionar. Estruturar também todo esse processo, né? Porque negócio tem as suas demandas, a sua ideia, e quer fazer num tempo e de uma forma que às vezes não é uma forma viável do ponto de vista de tecnologia, né? Acho que um papel importante da gestão olha, a gente vai endereçar tudo isso, mas existe um processo, existe uma maneira de fazer,
E eu acho que isso quem dá é o pessoal de tecnologia. Né? Ah, não, sem dúvida, né? Acho que a partir do momento que a empresa tomou a decisão de vamos passar pela transformação digital, o negócio está embarcado nessa, vamos todo mundo junto, essa estratégia da transformação digital, a própria estratégia de tecnologia tem que ser feita ali pela liderança de tecnologia, dentro de estratégias com qualidade, que vai colocar aqueles serviços de pé com escala, né? Com segurança, principalmente nesse mundo digital. Então tem que ter a mão do CTO ali cuidando e montando essa estratégia. Bacana. E a gente falou um pouquinho de dificuldade, mas durante a sua carreira você passou por várias empresas, setor financeiro, setor de varejo, setor de seguros. Você lembra de algum caso de uso de transformação digital que você fala, cara, isso daqui foi um sucesso, isso daqui fez a diferença para a empresa e trouxe aí um benefício real para o negócio? Eu trabalhei no Itaú, né? Acho que Itaú talvez é um dos cases de transformação digital que o mercado viu, né? O Itaú, ele sempre foi meio pioneiro na questão de tecnologia, né? Então, o primeiro caixa eletrônico, o primeiro internet bank, o primeiro mobile bank, ele tá ali sempre à frente. Quando a gente passou um pouco por essa transformação digital, no Itaú eu posso dizer que eu peguei na metade. Quando eu entrei lá já tinha internet banking, já tinha mobile banking, eu peguei um momento de vamos criar um internet banking com mais escala, mais flexível, com mais serviços, com uma experiência melhor, vamos criar um mobile banking também com uma experiência diferenciada. E aí, aonde que é, né? Quando você fala de criar o canal, é algo que você até faz de uma forma mais tranquila. Agora, e para você fazer todo aquele seu back-end, todos aqueles seus serviços escalarem na velocidade que a transformação digital escalou? E acho que ali foi um dos cases no Itaú, porque na época era tudo mainframe, para fazer ele escalar. O canal a gente construiu, a gente ofereceu, um monte de gente começou a usar. Uhum. E aí, a hora que isso aí começou a ir pro back-end, ali a gente sentiu a dor, né? Como que eu faço para preparar toda essa minha plataforma para realmente suportar a transformação digital? E aí começou uma migração gigante de mainframe para baixa plataforma. Vamos usar cloud. Mas agora a gente não está conseguindo entregar numa velocidade legal. Aí vinha o DevOps. E aí você começou a ver a empresa como um todo se transformando. E aí, depois que você começa a fazer esse processo, você vê a importância da cultura. E aí, quando você fala de cultura, você vai falar de capacitar as pessoas, de ter as pessoas certas para fazer isso. Então, para o tamanho do Itaú, para a quantidade de coisas que ele tem hoje dentro da tecnologia dele, uma área de tecnologia na época lá era 12 mil pessoas, hoje eu não sei. Mas você movimentar essa roda desse tamanho e ter o resultado que vem tendo, com certeza foi um case de sucesso. Um case de sucesso. Não precisa ser algum lugar pela qual você passou, mas você conhece algum case que deu errado? Ou você já ouviu algum case de mercado que a transformação digital não foi um sucesso no negócio? Todo mundo fala da Kodak, né? Que acho que o mundo evoluiu e ela não evoluiu junto. Mas acho que existem muitos cases de transformação digital que acabam dando errado por não embarcar o negócio junto. E isso eu já vi acontecendo, né? Então, tecnologia vai puxar a transformação digital. Você coloca um serviço sem visão de cliente, sem uma experiência legal, você coloca produtos ali, canais que não estão aderentes ao serviço que você quer prestar, e aí quando você vê, aquilo lá não foi uma transformação digital. Aquilo foi eu criar soluções de tecnologia novas, né? E é uma coisa que transformação digital não pode acontecer tech por tech. Tem que ser tech para negócio sempre. Então, os cases que eu vi darem mais errado, ou foram puxados por tecnologia, ou deram foco somente em canal. Mas não olharam para toda essa transformação cultural que precisa acontecer de pessoas que no final habilita a transformação digital. A transformação Bruno, digital é processo também. Você acha que um dos fatores de insucesso pode ser o público que ainda é muito fiel ao físico ou que não se adapta a essas mudanças, ou esse público tem realmente um mercado, não é foco total da transformação digital atingir esse pessoal e não tem nada de problema nisso? Eu acho que aí vai depender do público-alvo da empresa, né? Eu já trabalhei em empresas, por exemplo, que atendiam classe A, B e atendi empresas que atendiam classe C, D e E. Quando você vai para as classes D e E, nem sempre o serviço digital habilita. O físico ainda tem uma importância
Muito grande. Tá. Outro público que eu vi também a gente ter dificuldade de habilitar a transformação digital foi para público 60 a mais. Né? Então, eu lembro quando a gente tinha um canal ali que precisava prevenir fraude, e a gente colocou biometria facial em um canal puramente 60 a mais. Cara, foi um desastre, assim, para conseguir fazer essa galera fazer uma biometria facial, entender aquilo, foi muito difícil, né? Então, acho que depende do público. No geral, acho que a sociedade vem cada vez adotando mais. Você pegar as novas gerações, não querem saber do físico, na verdade é o inverso. Então, acho que o que aconteceu existem pedaços da sociedade que não foram, de certa forma, capacitadas e educadas no digital ainda, e o físico ainda tem certa importância pelas próprias agências de banco, né? A gente fala, o banco tá ali mobile, internet, mas às vezes você passa em frente a uma agência do Itaú que tá lotada. Como que pode? E a agência tem que estar preparada também para E a o agência digital, tem né? que estar Porque preparada agora pro digital. os serviços mudaram e estão no digital. Perfeito. Então, mesmo que o cara vá na agência, vá lá na frente do gerente, o gerente ele vai abrir o portal do gerente e vai ter acesso ao mesmo serviço que muitas vezes o cara tem no tem mobile que ser banking. o omnichannel, né? No final, Sim, todos os exato. sistemas ali, eles têm que estar com o mesmo serviço habilitado pelo mesmo caminho, se possível, né? Sim. Tem uma questão que eu ia trazer um pouquinho mais para frente. Na verdade, eu nem ia trazer essa questão dessa forma. Mas a gente está num momento de transformação da tecnologia, né? Você tem um hype muito grande com inteligência artificial, LLM, inteligência artificial generativa. Você acha que isso é uma armadilha que o CEO, o CTO, a liderança de tecnologia tem que tomar cuidado? Porque muitas vezes a gente sabe que quando você está em tecnologia, você é cobrado por utilizar essas inovações de maneira mais rápida. O concorrente vai fazer antes. Você acha que isso é um risco também para a transformação digital? O que eu vi, né, nesse boom que a AI teve, né, LLMs e tudo mais, dos últimos 2 anos? Virou um desespero geral das empresas para usar AI. Mas aonde você vai usar AI? Não sei, temos que usar. E isso é o que eu acho que não pode acontecer. E eu particularmente segurei muito isso, que foi do mesmo jeito que a transformação digital, ela não tem que ser puxada por tecnologia, ela tem que ser puxada por negócio. O uso de AI, de certa forma, também tem que ser puxado por negócio. Você pode usar AI dentro de processos da tecnologia, e aí puxados por tech, para trazer produtividade e eficiência. Agora, para habilitar negócios, normalmente você vai usar AI em eficiência operacional do negócio, dentro das áreas de operação. Esse pessoal precisa saber o que eles querem fazer. Que ganho que eu vou fazer, que processo meu hoje está habilitado para eu colocar uma IA generativa. E acho que esse pessoal ainda não tem conhecimento. E aí eu vejo que falta ainda. De certa forma, o pessoal de tecnologia acompanha mais esses temas. Então, eles estão um pouco mais educados no que é uma LLM, o que é uma IA generativa, o que ela pode ou não pode fazer. Acho que precisa acontecer uma educação das áreas de negócio para elas também entenderem um pouco o potencial da AI e aí sim cruzar isso com seus processos de negócio e entender que ganhos ali eles podem ter aplicando uma LLM. Agora, a tecnologia chegar e decidir usar LLMs em processos de negócio, sem negócio estar educado ou embarcado nesse mundo, cara, pelo que eu tô vendo no mercado assim, tem muita empresa falhando. E não só falhando, mas gastando muito dinheiro, porque IA generativa não é barato. Não. E às vezes você coloca num processo de negócio, gasta um dinheirão, mas aquilo não tá trazendo tanto ganho, né? Então acho que não pode ser puxado tech por tech, tem que ser de novo tech para negócio, e o negócio tem que ter uma educação em cima do tema. Perfeito. Você ia fazer uma pergunta, Não, Márcio? só concordei. Você já falou um pouquinho do que o líder, né, do que a liderança ela tem que ter nesse processo, né, de transformação digital. Então você falou um pouco de cultura, né, de puxar os times de negócio, estar próximo desses times. O que você entende que é mais importante nesse papel da liderança na transformação digital? Eu acho que a primeira coisa, quando a gente fala de transformação digital, a gente tem que falar de cultura e de pessoas. Na verdade, essa é a base para que uma boa transformação digital aconteça, né? Eu já trabalhei em lugares, não vou falar nome, mas que quero fazer transformação digital, vamos fazer transformação digital, mas os processos internamente, o mindset das pessoas, principalmente da liderança da empresa como um todo,
não era uma cultura de transformação digital, de um mundo mais digital, de processos mais fluidos. Na verdade, aquela cultura antiga de hierarquia forte, de processos mais engessados e tudo mais, ele se manteve e a transformação digital não saía do lugar. Toda vez que a gente tentava, a gente não conseguia. Tentava, não conseguia. Então, eu acho que o papel do líder é, primeiro, capacitar as pessoas para a transformação digital, trazer pessoas com mindset alinhado, com, se possível, com experiência de digitalização. Segundo, criar uma cultura para a transformação digital. O que é uma cultura para a transformação digital? A gente precisa, primeiro, criar uma cultura mais ágil, né? E isso tem uma importância grande da transformação digital. A gente precisa criar uma cultura de entrega contínua. Não adianta eu ir para o mundo digital, eu preparar todos os meus sistemas, mas eu levar 6 meses para entregar uma feature. Você vai para o digital, mas você vai errado. Você não vai conseguir sustentar aquela transformação que você fez. Então tem que ir para uma cultura ágil, tem que ir para uma cultura de entrega contínua, tem que ir para uma cultura que pensa mais no cliente, né? A gente fala muito de UX, de CX, então acho que o líder conseguir engajar isso, tornar os processos da empresa de certa forma mais simples, colocar a tecnologia um pouco mais dentro do negócio. Outra coisa que eu já vi transformação dar errado é tecnologia não é protagonista. Protagonista é só o negócio, é tecnologia tiradora de pedidos e vai fazer o que o negócio falar para a transformação digital acontecer. Se a tecnologia não estiver embarcada também, junto com o negócio e com o protagonismo, aquilo não vai acontecer com qualidade. Vai falhar. Então, acho que o desafio do líder é como que ele faz para a tecnologia ser mais protagonista, como que ele capacita e leva as pessoas certas para fazer aquilo acontecer, como que ele transforma um pouco a cultura para ter mais agilidade, mais entrega contínua, para ser uma cultura mais simples, né, em termos de tecnologia, flexibilizando processos. Acho que esse é o desafio número 1. Perfeito. E você, pessoalmente, qual que foi o maior desafio que você passou como líder, pensando em transformação digital? Você já citou um exemplo na sua carreira, mas assim, qual o momento, né, onde você enfrentou um desafio na transformação digital que te marcou e como que você superou esse desafio? Eu acho que o desafio mais difícil em uma transformação digital é criar essa cultura para a transformação digital acontecer. E aí, quando você está dentro de uma empresa onde o mindset da liderança, da diretoria não é um mindset de transformação digital, é muito difícil de você habilitar. Então, o maior desafio é como que eu explicava para aquelas pessoas o que era transformação digital, as mudanças que a gente precisava fazer e como conseguir autonomia para fazer aquelas mudanças, né? Então, quando você entra numa posição de liderança de uma área de tecnologia e você precisa de autonomia para fazer algumas coisas acontecer, e quando você tem um negócio ou uma cultura te segurando em cima dessa autonomia, muitas vezes você não consegue fazer tudo o que você precisa. Então, acho que o maior desafio é esse. O desafio número 2 é quando você assume um time que não está pronto para a transformação digital. Perfeito. E você precisa, de certa forma, em algum momento você vai olhar e vai falar, pô, vou tentar capacitar, mas se você não conseguir, você precisa trocar parte do seu time para trazer um time para fazer transformação digital. Então, no final, acho que os maiores desafios que eu enfrentei foi nesse sentido que eu comentei, de cultura e de pessoas. E a resistência. Porque desafios técnicos, quando você está com uma cultura alinhada e com as pessoas certas, você vai superar todos eles. O difícil é você ter realmente essa cultura e as pessoas ali juntas e engajadas para fazer isso acontecer. Então, acho que o papel da liderança e a maior dificuldade vai ser sempre essa, né? Como que eu engajo principalmente os stakeholders e a galera de negócio. Exato. E traz as pessoas certas para estar junto com você. Nessa linha, Bruno, você acha que pequenas entregas de valor para os stakeholders, para as áreas que estão, né, com a missão aí de tornar isso viável, são importantes para o convencimento de que aquilo realmente é importante, resultados mais rápidos que embasam aquilo que você está tentando mostrar para a empresa? Sem dúvida, acho que a cultura da entrega contínua, né? Acho que a gente precisa saber fatiar essa transformação digital em pequenos pedaços. Coisas perceptíveis, né? É muito difícil, acho que até em nível de execução, você fazer uma transformação digital Big Bang.
Você não vai trabalhar 2 anos e do nada você vai virar a chave da plataforma e falar, agora Tá eu tô aqui. moderno, tô digital e bora usar. Acho que precisa saber dividir isso em pequenas entregas e que essas entregas gerem, de certa forma, algum valor ali perceptível para a área de negócio. Sim. Sem dúvida. Eu acho que um exemplo recente de desafio assim que muitas empresas passaram e podem ter se frustrado é a ideia do super app, né? O cara quer ter o super app e ele quer que no dia 1 o app seja super mesmo, né? Então ele isso consiga aí. fazer tudo. E se você conseguir fatiar, entregar um app e começar a fazer as entregas dentro do app, né? Pequenas coisas lá dentro e colocando os serviços, é muito mais efetivo, né? É isso aí, é você conseguir fatiar. Quer ver outra grande dificuldade da transformação digital que eu pensei agora e acho que essa é uma empresa que tá, de certa forma, atrasada e quer fazer a transformação digital, existe um estruturante a ser feito, que é uma plataforma de dados. É você ter uma plataforma de cloud. É você criar, de certa forma, a sua plataforma de tecnologia pronta para aí sim começar a transformação digital do negócio. E para o fundamento, primeiro. Ir para o fundamento. E como que você faz para convencer os executivos e a galera de negócio que você vai gastar um dinheiro e você vai gastar um tempo criando essa estrutura? Antes de qualquer resultado antes de qualquer palpável, né? resultado. Então você vai ter que ter um estruturante e um foundation ali muito bem feito. Imagina se fazer transformação digital sem dados hoje? Ou sem uma plataforma de dados? Impossível. Você vai parar na página 2, muito provavelmente. Ou se querer fazer uma transformação digital sem cloud, vai parar na página 2. Então, Ou sem governança, talvez. ou sem governança também Tem é um fracasso. Eu já vi também Exato. casos de falha por isso, né? E esse é um caso. Então, acho que assim, tem que começar por esse foundation. Feito esse foundation, a parte de negócio você precisa quebrar em pequenas entregas e que essas entregas consigam já gerar um resultado, seja ali ou um aumento de receita ou que a gente traga eficiência para processos internos, porque a transformação digital não é só uma experiência do cliente, mas é você trazer eficiência para o seu processo interno e conseguir rodar Sem ele dúvida. com uma produtividade maior, ou que você consiga ter feedbacks do cliente de uma experiência melhor e você ver seus clientes aumentando o nível de uso do seu serviço. Então, acho que concordo com você do super apps, né? O primeiro app tem que nascer com 1, 2 features para depois ele virar um super app algum dia, né? Sim. E falando do dia a dia, como você, líder de tecnologia, prioriza esses projetos? Porque assim, a gente tem, por mais que hoje a gente fale de aceleradores com IA e tudo mais, os times de tecnologia sempre vão ser menores do que a demanda de negócio precisa. Sim, a gente fala muito disso. Como que você faz para priorizar qual ação você vai fazer primeiro, né? Então, que cliente você vai atender aqui primeiro? E como que a gente tem um cliente que a gente vai testar nos próximos episódios aí do Jerp Talk, que é a VR, que eles têm uma premissa de que nenhum projeto acontece dentro da empresa sem você ter uma medição de ROI desse projeto. Então, nenhum projeto acontece sem retorno de investimento. Como que você prioriza e como que você metrifica esse retorno desses projetos? Eu acho que a gente fala muito disso lá, né? A gente tem vontades infinitas de negócio para um capacity infinito de pessoas de tecnologia. Sim. E esse é um desafio que já vem há muito tempo. Eu acho até que o mercado, durante essa bolha que teve aí dos devs durante a pandemia, esqueceu um pouco disso e saiu contratando. E depois vieram todos esses layoffs e acho que o mercado vem de certa forma se ajustando. E aí a gente tem essa conversa até com uma intensidade maior agora, porque agora não é contratar mais pessoas, mas é aprender a priorizar melhor. Sim. Priorizar não é um negócio fácil, a gente quer fazer tudo, né? O primeiro direcionamento que a gente tem não é tech por tech. Qualquer coisa que você for fazer, a gente deveria ou ter um aumento de receita, ou ter, de certa forma, alguma otimização que reduza a minha despesa, ou melhorar a experiência do meu cliente lá na ponta, ou que seja algo regulatório que eu preciso fazer e eu não tenho como fugir disso. Então, a nossa prioridade, a primeira coisa tem que se encaixar um desses 4 itens. Só nisso você já corta um monte de coisa. Sim. Né? Porque negócio muitas vezes vem cheio de desejo que não atende nenhum desses 4 pilares. Então, acho que essa é a primeira base que a gente faz. Aumento de receita, aumento de performance,
Aumento de Regulatório, receita, eficiência, né? Que é a gente conseguir gastar menos. eficiência, ok. Regulatório ou experiência do cliente. Experiência do cliente. No geral, esses são os 4 pilares que tem que se encaixar. Encaixou, Bacana. beleza, já entra para um backlog separado ali. Aí a gente vai começar sempre, regulatório. Qual é a data de entrega desse regulatório? Eu preciso fazer ele agora? Eu preciso fazer. Então, o regulatório ele não tem jeito, ele tem que entrar. Isso, se você pegar mercado de serviços financeiros, segurador, próprio de saúde, no geral, a regulação é algo bem, bem pesado. Depois a gente vai começar a medir o ROI disso. Porque tanto aumento de receita quanto redução de despesa, isso te traz um ROI e você consegue calcular o ROI independente para qual caminho ele vai. E aí, coisas que trazem um ROI legal, a gente vai cruzar com a experiência do cliente, que é um fator vezes 2, dentro dessa matriz a gente consegue chegar. E aí também tem um terceiro ponto que é, isso aqui é baixa complexidade, média complexidade, alta complexidade ou extremamente grande. E aí quando você chega em uma matriz onde eu tenho baixa complexidade com alto ROI, esse cara tem que fazer agora. Sim. E a gente começa a plotar isso aí nessa matriz e fica muito fácil você tomar a decisão. Você olha os itens ali, baixa complexidade, alto ROI, média complexidade, alto ROI. Agora eu tenho um que é extremamente complexo, baixo ROI, apesar dele ter ROI, talvez não seja a hora de eu fazer ele. Eu tenho tantas outras coisas aqui que tá um mato alto, vamos dizer assim, que eu poderia ter um ganho rápido. Então a gente tenta aplicar sempre dessa forma. Primeiro tem que se encaixar nos 4 pilares. Depois disso é regulatório com data vai passar na frente. Depois disso é essa matriz de esforço versus ROI que a gente consegue priorizar da melhor forma possível. E aí sempre, na verdade, quem prioriza é negócio, o Tech tá ali apoiando muito também para dar opinião e falar um pouco quanto que vai gastar para fazer aquilo, qual que é o esforço para fazer aquilo, para a gente poder calcular o ROI e decidir junto com o negócio. Perfeito. E como que negócio tem que defender isso? Porque negócio vai querer que seja feito de qualquer forma. Lá na seguradora a gente tem comitês de projeto onde a gente passa todas essas iniciativas de diversas áreas de negócio com a diretoria envolvida, onde a gente tem pautas ali de defesa de projetos, tudo, e não só defesa, mas acompanhamento. Sim. Então o negócio precisa ter bem fundamentado tanto esse esforço, custo, qual é o retorno que isso aqui vai dar, né? E aí rola a defesa, passando isso aí vai entrar pro upstream das squads, né? E aí começa aquela discussão de história, de priorização aí já no escopo da squad, já projeto já aprovado e execução. Perfeito. Uma pergunta. Não, a gente percebe pelo discurso do Bruno que ele tem muita experiência e os casos que você conta reforçam isso. O que você considera ainda que falta como profissional para você ter cada vez mais excelência aí na transformação digital e nos projetos que você comanda? Eu acho que a gente está em um mundo agora na minha visão, eficiência operacional. Então, a gente vê cada vez mais automação, cada vez mais inteligência artificial e a gente tem que buscar, como líder, principalmente de tecnologia, como que eu posso aplicar tudo isso para trazer mais eficiência, não só para a minha área de tecnologia, mas para as áreas de negócio, principalmente de operações, né? Quando a gente roda a maioria das empresas, que tem de área ainda, eu não estou falando só na TU, mas em várias. O que tem de área, mas na TU também, o que tem de áreas que ainda fazem trabalhos manuais e vai planilha para lá e para cá, quanta oportunidade a gente tem de trazer eficiência operacional com a quantidade de ferramentas que a gente tem na mão hoje. Acho que a gente precisa ser vou até falar evangelizador, ter um protagonismo em cima disso e puxar e garantir que a empresa realmente está rodando com um nível de automação e de eficiência legal. Então, acho que cada vez mais ter esse mindset. Acho que tem uma segunda coisa que é como que eu posso formar mais pessoas, como que eu posso ter as melhores pessoas. A gente até brinca, né? Como que eu faço para ter o Real Madrid comigo, né? O papel da liderança, como que eu faço para formar e trazer as melhores pessoas e ter um time realmente de excelência junto comigo ali nessa transformação. Ninguém faz nada sozinho, acho que a gente precisa sempre ter boas pessoas junto com a gente. E você acha que as evoluções tecnológicas que a gente está passando agora, principalmente com os copilots que estão surgindo, com os LLMs que a gente tem disponível hoje, você acha que elas estão ajudando nessa eficiência? Como que vocês estão atuando com isso no time técnico? Dentro da tecnologia, sem dúvida nenhuma, né? Eu até acredito que
A gente olhando 5 anos para frente, na verdade o dev que hoje faz código, ele não vai ser, o trabalho dele não vai mais ser fazer código. Ele vai ser uma pessoa de negócio e solução. Então sabe quando a gente fala assim, a tecnologia tem que estar embedded no negócio? Eu acho que cada vez mais vai tá ali embedded no negócio. Eu sempre cobrei muito as pessoas do meu time de tecnologia, principalmente os desenvolvedores, que conhecessem o negócio, que entendessem o porquê que eles estão fazendo aquilo. Que o trabalho deles não é fazer código, o trabalho deles é gerar resultado para o negócio, gerar entrega, melhorar o negócio através da tecnologia. E eu acho que cada vez mais os desenvolvedores vão ter esse papel. O papel deles não é desenvolver código, o papel deles é gerar resultado para o negócio através de tecnologia. Como eles vão fazer essa tecnologia, provavelmente não vai mais ser com código, mas vai ser com boas soluções, ali com uma criatividade usando LLMs. E quanto mais visão ele tiver de automação, de eficiência operacional, de negócio e de solução como um todo, acho que mais esse cara vai estar pronto para o mundo do futuro. O que a gente percebe os copilots estão vindo. De certa forma, dentro do mundo de tech, existe uma resistência de parte dos desenvolvedores ainda à adoção dos copilots, que eu, no geral, sempre falo, é uma resistência que, resistindo ou não, vai acontecer e já está acontecendo, né? Que existe uma resistência da comunidade porque acha que vai ser substituída, né? Mas a questão não é o que você falou, não é a substituição, é a mudança do paradigma, né? Eu até, outro dia me fizeram a pergunta se eu acho que a quantidade de vagas de tecnologia no mercado vai reduzir por conta do avanço da AI na área de tecnologia, dentro da própria área de tech. Eu falei, acho que não, acho que pelo contrário, a gente vai ter uma vazão de entregas e de demandas muito grande. Porque Então, onde eu preciso de 7 desenvolvedores para fazer, talvez eu precise de 2, com uma visão diferente, e os outros vão estar livres para pegar outras demandas. A gente acabou de falar, né? Eu tenho vontades infinitas para capacity vontade infinita e capacity infinita. Eu vou ter uma liberdade de priorizar muito maior, eu vou ter uma liberdade de fazer mais coisas, né? Então acho que é um caminho sem volta. Quando eu olho low codes, no codes, mais o uso de copilots e geração de código com LLM, não tem como pensar que o trabalho do desenvolvedor, como é feito hoje, ele vai continuar sendo feito assim. Esses dias mesmo, alguém me falou assim, eu preciso migrar um banco NoSQL para SQL. Como que eu faço para pensar nessa modelagem? Cara, faz o seguinte, pega a sua estrutura do NoSQL, joga ela na LLM, conta para ela quais são as chaves de relacionamento e pede para ele te gerar a melhor modelagem relacional possível dentro disso aqui, que ele vai te gerar com toda certeza a melhor modelagem de um banco relacional com essa estrutura NoSQL. Ele só precisa validar. E gerou, e aí, valida. Talvez você vai fazer um ajuste ou outro por uma necessidade da empresa. Faz o ajuste e pede para te gerar o script SQL para criar essas tabelas. E no final a gente pediu até para gerar o diagrama relacional e a IA gerou. E pensa que num trabalho tradicional do dev, ele teria ficado estudando aquele NoSQL durante horas. Ele teria aberto uma ferramenta para criar um modelo de dados ali e ficaria fazendo e quebrando a cabeça mais algumas horas. Talvez fosse um trabalho que levasse umas 2 semanas para ele fazer bem feito, enquanto a LLM fez em menos de 1 hora. E não tem como pensar, e aí não vai ser, acho que, muita vontade do dev ou não, mas as empresas vão olhar para isso e falar, essa é uma eficiência que eu quero. Sim. Se eu não estiver rodando assim, eu prefiro trocar as pessoas. Exatamente. Né? Você acha que o mercado está preparado para isso ou ainda falta uma conscientização muito grande? Né? A resistência vai ser maior do que essa vontade de... Não, acho que não. Acho que o mercado de tech está tomando consciência disso. Muitas pessoas já falando disso, começando a adotar copilots. Não sei se eles já têm uma consciência nesse nível, de fazer uma modelagem de dados e uma migração e tudo usando um LLM, mas está mais consciente do que as áreas de negócio, por exemplo. Né? Porque esse mesmo benefício que eu trouxe aqui na tecnologia, a gente tem de monte no negócio. Né? Talvez até mais do que dentro da tecnologia eu tenha no negócio. E acho que ali sim ainda tem um baixo nível de consciência do potencial de mudança que a IA pode trazer. Né? Porque no final, o segredo da IA vai ser você fazer as perguntas certas. Então, quanto mais analítico você for, quanto mais você entender aquilo ali e falar, as perguntas que eu tenho que fazer são essas aqui, que é o prompt, né, no final, maior vai ser sua assertividade. O mercado de tech já entendeu, mas tem uma resistência. Na minha visão, isso está na frente do mercado de negócio que não entendeu.
Então a resistência ainda não chegou tão forte, né? Tá. Mas acho que vai chegar e acho que vai ter mudança para ambos os lados. E esse ganho de eficiência é onde eu acho que a gente tem que ter mais foco agora. Na Jump a gente tem, por exemplo, muitos projetos de migração, de modernização de código, né? Então, a pessoa quer ir para a nuvem, quer ir para outra plataforma, Já faz tudo, né? né? A gente tem o Migrate Mind lá, que quando a gente começou a utilizar foi bem difícil, mas hoje a gente já usa e 70% do código o LLM consegue tratar de forma fenomenal e os outros 30% você tem ali o desenvolvedor para olhar e ver se tem alguma questão, alguma regra de negócio que ele precisa tratar de forma diferente. E você acelera muito. Na área de negócio também, né? A gente tem casos de uso de clientes onde o gerente do banco tinha que ficar analisando o contrato de seguros. E aí ele tinha que pegar 5 adendos do contrato para entender o que aquele contrato fazia. Né? E com a LLM você faz isso em segundos. Não, vou te dar um exemplo de seguro que muitas vezes a gente usa LLM para já fazer uma primeira barreira. Você já viu condições gerais de seguro? Sim. Então, condições gerais é um negócio gigantesco. Aí se você olhar a regulação da SUSEP é mais gigante ainda. Sim. Então, às vezes a gente monta a condição geral de um produto, mas eu quero bater com a regulação da SUSEP para ver se eu não estou infringindo nada. Você joga na LLM a condição geral e fala, por favor, conferir com a regulação da SUSEP. E ela vai te falar, tá ou não tá de acordo. E se não tiver, aonde não tá. Então é um trabalho que levaria horas para bater uma condição geral com uma regulação, hoje é feita em minutos, né? Então acho que não tem, é um caminho sem volta. Você comentou sobre migração de código. Esses dias eu vi um case do mercado financeiro que tá fazendo toda a migração que a gente fez no Itaú na época de pegar um programa mainframe e transformar ele em baixa plataforma, né? E tá fazendo com LLM hoje. Então, e acho que a gente tá agora também adotando e fazendo alguns pilotos ali dentro da TU no end-to-end do fluxo de desenvolvimento. Então, a escrita de história com LLM, depois o refinamento técnico, cruzando o meu repositório lá do Git com a história e já fazendo parte do refinamento técnico com LLM, fazendo parte da escrita do código Copilot LLM, depois que escrever os requisitos de teste, gerar os testes unitários e no final a gente está conseguindo trazer eficiência para cada pedacinho da tecnologia e do negócio, de certa forma a gente está começando a colocar alguma coisinha, exemplo, essa condição geral, né? Mas eu acho que olhando 5 anos na frente, as IA generativas, as LLMs vão estar em praticamente tudo. Perfeito. Não vai substituir o trabalho de ninguém. Não. Mas vai transformar o trabalho de quase todo mundo. É isso. Essa é a mudança do paradigma. É isso que a pessoa tem que ficar preocupada. Não é se ela vai ter emprego, mas se ela vai ter emprego com as habilidades que ela tem naquele momento. É igual se pegar a revolução industrial lá, né? Quando os trabalhos deixaram de ser manual para ser feitos com máquina, depois veio o computador, o trabalho deixou de ser feito ali 100% com máquina e começou a ser feito no computador, depois veio a internet e a gente tem que aprender a se adaptar. Essa é mais uma das revoluções, acho que vai ser grande, mas é só mais uma que a gente tem que aprender e se adaptar. E aí, você como líder de tecnologia, pensando no desenvolvedor lá na ponta final, quais são as habilidades, quais são os conhecimentos que esse cara tem que desenvolver para daqui a 5 anos? Primeiro, se aprofundar cada vez mais no negócio que ele atende. Ele vai precisar conhecer do negócio. Conhecer de dados. No final, a LLM funciona em cima de dados e ele tem que entender como tudo isso acontece. E, de certa forma, você só vai conseguir ter boas LLMs se você tiver uma plataforma de dados bem estruturada. Porque logo as LLMs não vão ser só essas públicas como o GPT, mas você vai ter LLMs privadas que vão estar tomando decisões baseadas nos seus dados, né? Então, se você não tiver um bom conhecimento de dados, acho que você também vai acabar demorando um pouquinho mais esse processo. Conhecimento de solução. A LLM tem a capacidade de gerar muita coisa, mas pensar na solução 360 cruzando com o negócio, aí eu acho que entra naquele trabalho criativo, sabe? Que a IA nunca vai substituir a gente. Sim. Então acho que esse trabalho criativo de solução, pensando em negócio, é o diferencial que
que um desenvolvedor vai ter. Então, E aí que eu acho que é o principal desafio para o profissional É esse, isso. porque às vezes o cara não gosta de ter o conhecimento de negócio, ele tem um apreço muito grande pelo técnico, né, e não tem o skill necessário para ir atrás, entender coisas que não são técnicas, né, que são de... sabe aquela transformação que a gente falou da liderança de tecnologia, que teve que sair de dentro da casinha para Sim. se tornar uma pessoa protagonista Isso e junto com outras áreas? Agora chegou a vez do dev, na minha opinião. Ele não vai mais ter o trabalho de dentro da casinha de ficar escrevendo código, ele vai ter que sair da Ele casinha, precisa se reinventar. se tornar uma pessoa colaborativa, que sabe trabalhar em grupo, sentar do lado do negócio, com aquele conhecimento de negócio, ter criatividade para montar boas soluções e aí usando todo esse potencial das IAs para que essa solução saia o mais rápido possível do papel. Então, acho que skills que ele vai ter que desenvolver: comunicação, relacionamento, Exatamente. colaboração, criatividade, conhecimento de negócio, solução. Tem Soft skills. soft skills, de certa forma, com uma visão sistêmica muito boa desse 360. Assim. E aí a gente falou do desenvolvedor, só que você falou muito também de que a área de negócio pode usar LLM, pode usar IA generativa e ter muito benefício. Como que esse cara na outra ponta, que não é um cara técnico, ele tem que se preparar? Eu acho que esse cara tem que se preparar para conhecer, primeiro, ter uma fluência em dados. Eu acho que todo cara de negócio, hoje ele já deveria ter uma fluência em dados Sim. para o mundo que a gente vive, mas a gente sabe que essa não é a realidade dentro da maioria das empresas. Então, para mim, o passo número 1 é ter uma fluência em dados. Depois que você tiver uma fluência em dados, como que você se torna uma pessoa um pouco mais analítica, que sabe interpretar aqueles dados e transformar ele realmente em alguns insights para tomada de decisão. E depois aprender em cima de todo esse analítico, como que eu faço as perguntas certas? E aí vem o ponto do prompt engineering, né? Acho que o negócio vai ter muito disso. Então, acho que fluência em dados, fluência de certa forma em analytics e aprender a fazer as perguntas certas para uma LLM. E aí ter o conhecimento de qual que é a LLM certa também para cada necessidade, que a gente sabe que o mercado cada vez vai ter mais LLMs, né? Sim. E você vai precisar saber qual funciona melhor. E aí, de novo, criatividade. A gente nunca vai fugir desse skill de criatividade, de colaboração. Acho que cada vez vai se trabalhar mais junto. Precisa ter criatividade para... O que eu acho? Com o crescimento da IA, tecnologia vai ser facilmente replicável. Então, essa empresa aqui faz esse negócio super legal, é capaz de você mandar para IA e falar, cria um app igual dessa empresa para mim e ela te gerar o app. Provavelmente isso vai acontecer, já acontece, né? Tem LLMs que já fazem isso. Então, se tecnologia é replicável, qual que é seu diferencial? Suas condições de negócio, suas negociações, seus produtos, né? Então, de novo, o cara de negócio vai ter que ser criativo para cada vez oferecer soluções diferentes para o cliente. E aí, usar LLM para fazer com que essas soluções aconteçam cada vez mais rápido, ter uma fluência em dados para entender mais os clientes, entender o comportamento dos produtos. Acho que o caminho é esse. Bacana, muito interessante. E aí eu acho que tem um outro desafio, né? Como que a gente, em tecnologia, a gente tem que se comportar, porque esse usuário, lá na ponta final, em muitas empresas, ele já quer usar LLM, ele já quer usar IA generativa. Putz, eu tenho um cara que já conhece de dados, ele quer botar a mão na massa. E a gente tem alguns riscos com isso. A gente sabe que quando o ChatGPT 3.5 foi lançado, quando o 4 entrou em produção, ele respondia perguntas sobre projetos que ainda não tinham sido lançados de algumas empresas. A gente não sabe como esse ChatGPT público ele é treinado, né, no final das contas. Você já falou da gente começar a utilizar LLM, IA generativa privada, né? A gente já tem empresas usando. E você falou também da importância da cibersegurança lá no começo da nossa conversa. Como que você acha que isso se encaixa e quais são os cuidados que a liderança de tecnologia tem que tomar para que esse usuário ele possa utilizar da potência que ele tem ali da ferramenta, mas a gente não tenha nenhum problema de segurança, de vazamento de dados, de vazamento de informações estratégicas, utilizando LLM? Eu acho que o time de segurança da informação, a área como um todo, vem ganhando cada vez mais relevância
no mercado com toda essa digitalização que a gente teve, né? Então, lá antigamente, antes dessa transformação digital, a grande preocupação de SI era vazamento de dentro para fora, né? Então, como que eu protejo o que está aqui dentro da minha empresa para não sair daqui? A hora que você se digitalizou e se transformou em uma empresa onde seus serviços estão expostos na internet, você começou a ter a preocupação de fora para dentro. Como que eu faço para não ser atacado, para não ser invadido, né? Para ninguém conseguir explorar informações dos meus clientes aqui do lado de fora. E aí você começou a ter tanto essa preocupação de fora para dentro como de dentro para fora. Agora, com a IA, eu acho que se intensifica, porque você vai estar jogando suas informações para fora. De um jeito ou outro, hoje, de certa forma, a gente já faz com um monte de SaaS que a gente acaba usando, né? Acho que você tem que ter o time de SI embarcado nesse processo de adoção de AI. Isso não tenho dúvida nenhuma, porque é um tema sensível, né? Outro dia saiu o DeepSeek lá e todo mundo falou, pô, mas vou usar? É chinês? Não sei, né? Você tem coragem como empresa de colocar a informação lá? Não sei. Tem que experimentar, tem que ter o time de SI avaliando, embarcando, testando, né? Mas acho que primeiro de tudo, a partir do momento que você decidir usar uma LLM com informações da sua empresa, você precisa ir para uma LLM privada. Não dá para você pôr na pública isso, acho que nem precisa ter muito conhecimento de SI para já avisar a galera de negócio. Não joga seus dados aqui no free do chat GPT, porque você vai estar, na verdade, você está vazando dados, você só não sabe, mas você vazou o dado. Nem seus dados pessoais. Exato. Então, assim... Agora, não, quero usar os dados da minha empresa, informações estratégicas, quero gerar inteligência, faz a LLM privada. Provavelmente você consegue ter contratos que garantam LGPD, garantam confiabilidade. Busca um provedor que tenha essa segurança, né? Hoje a gente roda full AWS, por exemplo. Existem AIs da AWS que eu posso usar de forma privada dentro da minha conta da AWS e que eu tenho toda a segurança do mundo por ter uma empresa dessa por trás com contrato, com privacidade e tudo mais. Assim como todas as informações da minha empresa já estão na AWS, né? Tá lá no S3, no Data Lake, né? Certo? Ela já tá lá. E se eu já confio nisso, eu deveria ter confiança. Então acho que tem que ter o time de SI fazendo todas essas avaliações, fazendo essas considerações. Eu vou até falar, o que a gente fez lá, por padrão, o chat GPT é bloqueado, né, tio? A gente não deixa ele aberto, até porque eu posso vazar um dado a qualquer momento. Se eu deixar ele aberto, é um canal de vazamento de dados, talvez um dos mais críticos. Inclusive, alguém quer vazar, joga no chat GPT, chega em casa, pega aquela planilha do seu chat GPT. Então, tem que existir um controle de segurança em cima do uso de LLMs, mas sempre colocando aquela observação que esses controles não podem barrar que o negócio usa LLM, porque o futuro é esse, né? Sim. E aí, acho que você sempre vai ter qual que é o nível de risco que você quer correr. Exemplo, eu não vou colocar esse pedaço do meu código aqui numa LLM e pedir para ele otimizar porque ele vai roubar meu código. Provavelmente seu código já foi 80% feito baseado no que está no Stack Overflow. Então, você não está roubando nada, né? Tipo assim, que informação estratégica você tem naquilo que você está colocando? Eu acho que esse é o primeiro filtro. Estou colocando informações muito estratégicas aqui, ou estou colocando informações que eu deixo a minha empresa vulnerável para ser invadida ou algo do tipo. Eu não vou pôr um código que tem usuário e senha do banco de produção, por exemplo. Então, acho que é isso. E aí o time de SI estando junto e conseguindo criar barreiras e controles para isso acontecer, acho que é o caminho. Vai ter muito mais dificuldade pela frente, por exemplo, quando as empresas começarem mesmo a ter agentes de AI rodando, respondendo cliente e tudo mais, quem vai monitorar essas respostas? Quem vai controlar? Porque a IA, até falam, alucina, né? Sim. E quem vai saber se isso está acontecendo? Não vai. Ainda tem muito desafio e acho que muito aprendizado nessa jornada de IA nas empresas. Perfeito. E olhando para a indústria que você está agora, para seguros, como você entende que essas novas tecnologias elas podem apoiar, otimizar, trazer esses benefícios que você já citou de aumentar a ROI, né? Trazer mais, diminuir custo, né? Trazer mais experiência, uma experiência melhor para o cliente. Como que você acredita que essas... E complementando já a pergunta, como que você entende esse segmento de seguros? Você entende que ele está mais ou menos avançado em relação aos outros segmentos de mercado? Eu vou começar então pela sua pergunta. Eu acho que seguros, no geral, está se digitalizando agora. Então ele está um pouco atrás de outros mercados. Acho que a gente passou pelo boom da digitalização dos bancos, por exemplo. E aí surgiram várias fintechs e tudo mais.
Seguros está passando, de certa forma, por isso agora, né? E a gente vê as seguradoras correndo atrás e fazendo essa transformação digital. Até começou a ter insurtechs, né? Também uma atrás da outra, e acho que vai ter esse boom, e seguros é o mercado que está acontecendo agora. Aí um pouquinho do como que eu vejo a AI ajudando as seguradoras também em toda essa evolução do negócio. Eu acho que uma seguradora, a primeira coisa, é uma empresa de dados, de certa forma. Por quê? Porque no final eu estou fazendo gestão de risco em cima dos objetos segurados. Então eu tomo decisão em cima de dados para eu ver se eu quero assumir aquele risco ou se eu não quero assumir. Se eu quero assumir, quanto que eu vou cobrar para assumir aquele risco. Então, o primeiro lugar que acho que a AI vai ajudar é ter uma gestão de risco e uma precificação mais eficiente. Perfeito. Depois disso, eu vendi o seguro. Grande parte do meu trabalho é um trabalho operacional do time de operações para controlar depois sinistro, emissão de seguro e tudo mais. E aqui acho que a gente tem a AI podendo apoiar muito esse time de operações. Então a regulação do sinistro, que no final é validar documentos, cruzar documentos, entender se aquilo lá está dentro de vigência, não está dentro de vigência, se tem carência, se o RG bate com a certidão de óbito no seguro de vida, por exemplo. Isso aí você poderia fazer boa parte disso com o AI e automatizar muito do trabalho, né? Então, com toda certeza, acho que o mercado de seguros pode se beneficiar muito com a adoção de AI, de IA generativa, nas áreas de atendimento, na área de gestão de risco, na área de precificação, na área de operações. Acho que vejo poucas áreas que não se beneficiariam da adoção de AI lá dentro, principalmente para trazer eficiência operacional. Perfeito. E até, imagina modelos que fazem cross-sell de vendas, né? Uma seguradora como a Tchu, que tem 10, 15 tipos de produto diferente. Se esse cara comprar esse produto, a chance dele comprar esse é grande, então vamos oferecer nesse momento isso, até a personalização da venda. E personalizar os produtos também. Então, acho que nesse sentido aí tem oportunidade. Essa jornada do demais. cliente vocês mapeiam e IA e transformação digital ajuda muito nisso. Perfeito. Mais alguma questão, Márcio? Acho que não. Eu queria fazer uma última para encerrar, que eu faço para todo mundo Boa. aqui. Se você tivesse... Você falou muito sobre como o líder tem que ser, como que as pessoas, os desenvolvedores têm que ser, o que eles têm que tomar de cuidado. Acho que foi muito valioso esse podcast. Mas se você pudesse deixar uma dica final, o que você acha que é mais importante para os líderes de tecnologia olharem nos próximos 5 anos? Nos próximos 5 anos, os líderes de tecnologia, acho que sem dúvida nenhuma, tem que olhar para a AI. Esse aí é o número 1. Segundo, tem que olhar cada vez mais para a segurança, porque o mercado de segurança ele vai ser cada vez mais necessário dentro do mundo que a gente está caminhando para chegar. Acho que olhar cada vez mais para capacitação de pessoas, porque é um mercado, principalmente o de tecnologia, que a gente sabe o quanto é sofrido a questão de encontrar pessoas boas, realmente ter pessoas ali de qualidade. No geral, acho que é isso. E cada vez se aprofundar mais no negócio, não fica dentro da casinha. Entra no negócio. Você tem que ser protagonista, o negócio depende da tecnologia. Não conheço poucos negócios hoje que não dependem da tecnologia e que tecnologia não tem um papel, talvez, importância número 0, 1 ali dentro de um comitê executivo, por exemplo. Então, cara, se aprofunda cada vez mais em negócio, tem esse protagonismo, olha para AI e para eficiência operacional, a automação, busca cada vez mais ter fluência em segurança e trata a segurança como uma prioridade e capacita as pessoas, busca ter um mercado cada vez com mais pessoas qualificadas. Perfeito. Bacana. Ótima dica. Legal. Eu vou precisar encerrar, nosso tempo já correu. Obrigado, Márcio, pela sua participação. É um tema que cabe uma segunda rodada, né? Cabe. Foi bem bacana, aprendi bastante. Eu que Obrigado agradeço. a vocês pelo convite, pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo, totalmente aberto para ter a segunda rodada quando vocês quiserem. Não, perfeito. Bruno, eu queria muito agradecer primeiro a sua presença aqui e segundo, todo esse valor que você trouxe pra gente aí. Eu acho que a gente tem insights muito legais sobre
tecnologia, sobre liderança, sobre transformação digital nesse podcast. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado. Obrigado. Obrigado, pessoal, e até mais. Até o próximo Jump Talk.